tanto a sociedade do risco, para retomar os termos de Ulrich Beck, mas também, por que não, a sociedade da performance, a sociedade do espetáculo, em todos os casos, sociedade global do risco, da performance ou do espetáculo. O ponto comum a essas formas de sociedade global e seu aspecto virtual, a sociedade parece repousar apenas na percepção de um evento mediatizado ou até mediático que nos reúne planetariamente, mas apenas por um instante e sem que essa consciência corresponda a uma experiência prática compartilhada. Esses três usos, os mais frequentemente admitidos da palavra e da ideia cosmopolita, classe global, cosmopolítica, consciência global, não descrevem a condição cosmopolita no sentido de uma experiência vivida, cotidiana e ordinária, uma experiência do compartilhar o mundo, mesmo que esse mundo seja profundamente desigual e violento. É a essa experiência dessas situações de fronteira, no sentido largo, que eu refiro, do meu lado, uma outra concepção do cosmopolitismo, enquanto experiência de aquelas e aqueles que experimentam a concretude do mundo, a dureza, sua materialidade, que fazem a experiência de passagens de fronteiras que podem se estender no tempo e no espaço. Aprender rapidamente algumas palavras de novas línguas, descobrir naturezas e cidades desconhecidas e por baixo, se confrontar com policiais que dão violentemente os novos códigos culturais, se relacionar, bem ou mal, com as pessoas estabelecidas nos lugares onde passam. É nessas situações de fronteira que se coloca à prova a relação com o outro, diretamente, um desconhecido que é também a encarnação daquilo que o mundo é para aquele que se encontra ali chegando na fronteira. Vários trabalhos de ciências sociais mostraram, desde uns 20 anos, o que poderíamos chamar da centralidade da migração para entender a evolução do mundo em geral. Nina Glick-Schiller introduziu, no meio dos anos 90, a reflexão sobre o cosmopolitismo do migrante, sublinhando que este último está ancorado, aspas, em mais de uma sociedade, e que a vida transnacional atravessa a experiência cotidiana dos indivíduos e das famílias imigrantes. Na França, o sociólogo e etnógrafo Alain Tarius também fez dos transmigrantes e dos mais pobres entre eles os portadores de um cosmopolitismo específico que ele chamou o cosmopolitismo migratório, formando suas próprias redes, seus próprios territórios. No Brasil, Gustavo Lins Ribeiro observou um cosmopolitismo popular a partir de investigações sobre trabalhadores migrantes nos comércios de rua na região das três fronteiras, Argentina, Brasil, Paraguai, e mais geralmente na economia informal. Enfim, Nina Glick-Schiller prolongou mais recentemente sua reflexão anterior sobre os migrantes transnacionais, colocando a questão whose cosmopolitismo? De que cosmopolitismo estamos falando? O cosmopolitismo de quem? E a que processos sociais contemporâneos, a quais aspirações e quais desejos corresponde este cosmopolitismo? Para Hen-De Haas, autor de uma síntese sobre o tema da migração internacional e de sua importância para entender a vida social contemporânea em geral, os efeitos teóricos da atenção à migração
só emergeram recentemente. Participam, ele observa, de uma corrente mais ampla de pesquisas e imaginação de novos conceitos, dos quais ele observa que eles são de fato, a propósito dos quais ele observa que eles são de fato associados à migração. A vida dos migrantes, as identidades e as experiências dos migrantes eles mesmos. Os conceitos e as palavras de transnacional, multicultural, diaspórico, creolização, etc., nasceram a partir de investigações empíricas com pessoas em migração. Em certos contextos, nota ele, quando as aspirações à migração e as capacidades de partir evoluem na mesma direção em favor da mobilidade, o que não é sempre o caso, então uma, aspas, cultura da migração se forma e se desenvolve increasing antipathy towards traditional agrarian lifestyles. A migração contribui a uma mudança rápida da concepção do que é a boa vida. Por mim, do meu lado, as pesquisas que eu levei, meus terrenos de investigação e meu olhar antropológico em várias situações de fronteira, me deram a convicção de uma coisa. Apesar dos sentimentos de extraneidade, extraneza que podem ter as pessoas que estão estabelecidas num lugar em relação aos migrantes que vêm de outros lugares, estes últimos já estão destacados da ancoragem territorial, familiar e cultural do lugar de onde vêm. Eu falei no início dessa fala da desidentificação das pessoas que estacionam na fronteira. Podemos ir mais longe e criticar as ilusões populares ou científicas da identidade como uma trampa. Os outsiders não correspondem jamais à identidade que os estabelecidos lhes atribuem segundo as etiquetas nacionais, étnicas ou raciais das quais eles dispõem. É uma situação de dupla desidentificação do migrante. Que não corresponde mais à identidade de sua sociedade de partida, e dois, que não corresponde tampouco à identidade que a sociedade de chegada lhe assigna. Um outro conceito é necessário, aquele do sujeito cosmopolita. Trata-se de um sujeito outro, destacado da assignação identitária que lhe é atribuída num duplo contexto onde ele vive, a sociedade de chegada e o lugar de fronteira, ou até agindo contra ele. Esse destacamento e o vazio simbólico que ele provoca pode levar o migrante a querer tornar a migração mais bela do que ela é, a fazer um relato mítico. Alguns falam da migração como uma iniciação, a se projetar em mundos imaginários e a se reconstruir uma imagem de si e um relato de si como aventureiro, o herói. Por isso tem uma diferença, um choque cultural muito grande entre essa energia do aventureiro, do sujeito cosmopolítico que anda e que caminha na frente, e as imagens que se difundem na Europa e pelo mundo de corpos sofridos, corpos feridos, e que são para as próprias pessoas também formas de humilhação, de mostrar deles apenas formas alteradas da humanidade, ou já morta, como nessa famosa foto bem conhecida, ou sofrendo, ou faminto, ou não completamente humano, enquanto, na verdade, muitos se consideram como super-homem, super
aventureiros, heróis de uma vida que pode ser trágica, mas das quais eles têm uma imagem, uma concepção diferente. Podemos resumir tudo isso e voltar à crítica da definição habitual, dominante do cosmopolitismo, dizendo que as pessoas em deslocamento, das quais eu falo aqui, estão afastadas das classes globais, circulando numa bolha aseptizada e protegida. Elas são diferentes dos defensores da cidadania do mundo, das quais, às vezes, porém, podem cruzar o caminho, e elas são nem mais nem menos conscientes dos riscos ou dos espectáculos media globalizados que os outros habitantes do planeta. Seu cosmopolitismo é outro, ele vem do fato que elas têm forçosamente o mundo na cabeça, mesmo se elas não queriam, mesmo se elas não o projetaram, mesmo se elas não construíram antecipadamente uma teoria pessoal do mundo. Elas experimentam a forma do realismo cosmopolita, da filosofia das luzes e de Immanuel Kant. Nós devemos bem nos entendermos uns com os outros, porque a Terra é redonda e nós sempre vamos nos encontrarmos. Sua descoberta de que estamos num mundo que ultrapassa os perímetros locais ou até nacionais é uma experiência fortemente ressentida, penosa, perigosa, mas ela é também cheia de esperanças, expectativas, de projeções para um futuro afastada do lugar próprio, do hogar próprio, do chez soi. Construindo seu lugar numa multilocalidade de fato. É um cosmopolitismo pragmático, sem que o discurso globalista seja a prova necessária da realidade dessa experiência do mundo. É um estado de fato, o fato de estar no mundo na fronteira e de dever se acomodar nesse lugar, na organização da sua vida cotidiana e na definição do seu lugar na sociedade. Essas observações me levam a querer relacionar mais ainda a condição cosmopolita com a prova da fronteira, a partir e mais além da migração. Eu defendo que o cosmopolitismo banal, ordinário, enquanto ele vem da experiência concreta, cotidiana, banal da fronteira, designa uma condição que não é substancialmente ligada a diferentes categorias sociais ou classes populares de imigrantes, ou não apenas, mesmo que seja amplamente nelas que se apoia essa reflexão. Mais ampla que uma categoria social é uma condição que associa experiência do mundo e pensamento do mundo, experiência da fronteira e pensamento da fronteira, ou seja, uma nova cosmopolis, mas que pode ser destacada de uma categoria social específica. Dessa experiência dos migrantes, podemos tirar um ponto de vista descentrado sobre o mundo e, assim, universalizá-lo. É um pouco o que propõe a filósofa Selwa Lust-Bulbina, que, apoiando-se na obra de Edward Said, e principalmente suas reflexões sobre o exílio, localiza o pensamento mais claramente descolonizado, isto é, emancipado de toda assignação, naquilo que ela chama dos entremundos, os mundos entre, que são formados pela experiência e a ciência do concreto dos migrantes. A imagem que eu posso, por mim, destacar
e, de uma certa maneira, tentar universalizar a partir dos casos que eu estudei, é aquela de um espaço de entre dois, liminar. Observa-se em todos os lugares uma tendência contemporânea à profusão e à diversificação desses espaços onde uma experiência descentrada se desenvolve. Mais ainda, a reflexividade que acompanha necessariamente, lembrando as reflexões de Schultz, que acompanha necessariamente esse saber estar no mundo, na fronteira, está aumentado pela duração e a repetição da posição frontalícia. Com o alargamento do tempo e do espaço da fronteira, essa condição se torna antecipadora de uma cultura das fronteiras como cultura global em devir, para chegar. Trata-se de um cosmopolitismo ao mesmo tempo mais largo e mais universal, mais verdadeiro e mais autêntico que aquele que se supõe quando se fala hoje em dia de cosmopolitismo, segundo as concepções correntes das quais eu falei antes, elite global, altermondialização ou consciência global. A retenção da ideia cosmopolita pela classe global espetacularizada, pela cosmopolítica dos cidadãos do mundo ou pela consciência dos eventos média globalizada, esta retenção da ideia cosmopolita é certamente um problema político. Essa diferença de interpretação mostra que o cosmopolitismo, tanto como a mobilidade global, é marcado por múltiplas desigualdades sociais e que sua definição é objeto de um conflito. Se é importante, então, antes de tudo, como lembra Nina Glick-Schiller, que eu lembrei, dizer de quem se fala quando se fala de cosmopolitismo, whose cosmopolitismo, também é importante saber, no final, descrever qual é exatamente esse cosmopolitismo, seus lugares, suas atuações, seu agir. Qual cosmopolitismo? Numa visão prospectiva, esta condição cosmopolita, banal, cotidiana, não se reduz ao seu componente sociológico atual, circulação de pobres a pobres, cosmopolitismo popular, transnacional ou migratório, pois ela descreve, ela refere a uma posição no mundo, uma experiência da fronteira, experiência conflitiva, hoje em dia, ou até de uma violência tamanha que podemos falar de guerras nas fronteiras, mas uma experiência chamada pela mundialização a se multiplicar sem parar, e com ela e com a qual devemos aprender a viver. Esse aprender é provavelmente uma das chaves da formação de um mundo comum e de uma cosmopolítica ainda para imaginar-se. Obrigado. Muito obrigada, professor Michel, por partilhar conosco as suas análises nesta conferência magistral de distintas situações de fronteira a partir de uma etnografia absolutamente desafiadora. Gente, não é praxe abrir para debate depois de conferência.
Nós temos uns 10 ou 15 minutos e o professor Michel se dispõe a abrir para uma interlocução com vocês, se assim desejarem. Vamos deixar as ideias... Ah, sim, Lia? Olha, então assim, vamos fazer uma única rodada, talvez, e vocês sinalizem para mim e eu tento, enfim, reconhecer e indicar aqui quem é. A professora Lia. Na fala da professora Lia, mais algumas pessoas podem se inscrever e eu encerro na fala dela, tá bom? Lia. Eu gostei muitíssimo da sua palestra, traz uma questão fundamental que hoje, politicamente importantíssima, que são as fronteiras, mas eu vou fazer uma provocação. Em termos do cosmopolitismo como tal, quando ao final, você colocou muito bem que é entre fronteiras, alteridade, eu concordo plenamente, achei ótimo. Mas aí, será que dentro dos campos de refúgio, o que está ocorrendo não é uma política anticosmopolita, ou seja, não há um encarceramento das formas possíveis da migração, etc. Ou seja, como é que não só é um outro olhar situado, mas é um olhar situado onde o mundo está dizendo não sejamos cosmopolitas, ou seja, marquemos as nossas fronteiras. E aí eu me pergunto se esses campos de refugiado não vão aumentar e aumentar. Então, o que eu gostei muito é toda a ideia do conflito, da política, dessa visão dos dados concretos, mas eu pergunto, será que entre fronteiras, quando eu penso entre fronteiras, eu penso a vivência entre fronteiras onde elas não são tão vigiadas. Peru, Brasil, de repente se começa, ou seja, eram assim, agora são vigiadas. Em determinadas situações em que o entremundo é vivido quase que de uma rua para outra. Agora, a fronteira marcada dos campos refugiados, vigiada, etc., implica num anticosmopolitismo que eu acho que é crescente. Obrigada. Imediatamente ao professor Michel. Obrigado, eu acho que seria realmente muito longo demais e talvez só vamos ficar com uma pergunta e isso me permite retomar um ponto que eu acho importante, é que a questão é de quem tem o poder nesses espaços. E, por um lado, temos a biopolítica, como diria Foucault, quer dizer, tem um governo, o governo dos indesejáveis, o governo das marginalidades, o governo que faz parte de uma certa governança global, que cria esses espaços, e isso nós vemos isso na Europa hoje em dia, que de maneira muito significativa, muito interessante para quem investiga nesses pontos, a questão, a resolução do conflito na fronteira para os governos é o campo, é o acampamento. E temos agora na Europa uma criação e fixação e desenvolvimento demográfico de pessoas colocadas em acampamentos em vários países. Agora, o que deve se dizer ao mesmo tempo é qual é a política que tem para responder, que responde a essa biopolítica, se quiser. E eu, na minha experiência, em todos esses lugares, que podem ser lugar de exclusão, de encerramento, de fechamento, etc., etc., em todos esses lugares existem energias, violências, formas de política que se desenvolvem rapidamente como formas de transformação dos lugares. Isso que para a antropologia é uma fonte muito interessante, porque eles têm um concentrado da socialidade e da política, não é nesses momentos, mas de maneira recorrente, e foi um dos assuntos que me interessou e, de certa forma, que eu tentei sistematizar em campos de refugiados,
acampamentos de imigrantes na fronteira, squat, etc. Você tem formas de organização social que se desenvolvem, formas de política que cria, que força, de certa forma, a criação de um sujeito, que é isso, ou de uma agência, como se diz, agency, mas é mais de um sujeito que se manifesta nesses lugares contra, não é, os projetos, as projeções de apartamento, de mettre à l'écart, não é, de pôr de lado as populações a um certo momento indesejável. Então, essa dualidade está sempre. Há dualidade também na sociedade aonde chegam os migrantes. Isso o vemos hoje em dia na Europa. Quer dizer, por um lado, vemos que os governantes estão amedrontados, não é? Tem um medo e uma falta de experiência do mundo, não é? Que não sabem o que fazer com migrantes que chegam. E, ao mesmo tempo, na sociedade, não só na Alemanha, mas também na França, na Inglaterra, você tem movimentos muito importantes na sociedade civil, como se diz, através de associações ou de pessoas individuais que tomam um ponto de vista completamente inverso, que desenvolve uma hospitalidade social contra a insuficiência ou a inexistência da hospitalidade pública do Estado. Bom, muito obrigado a vocês e eu acho que Bom, pessoal, a nossa programação é muito densa, os tempos muito comprimidos, então eu agradeço, além do Michel mais uma vez, a todos vocês por permanecerem aqui.